Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente fascinante que conecta algumas das civilizações mais antigas do mundo com os filmes de grande sucesso que a gente assiste hoje. O nosso tema? As raízes africanas do cinema moderno. Bom, para começar, fica aqui uma pergunta. O que esses três filmes que são tão icônicos realmente têm em comum? Olha, a resposta vai muito além do que a gente vê na tela. Ela nos leva numa viagem por séculos de história e revela uma influência cultural que muitas vezes, de forma silenciosa, acabou moldando algumas das maiores histórias do cinema. Para a gente entender de onde vem essa conexão toda, vamos começar lá atrás, com algumas das civilizações mais antigas e influentes do mundo, sabe? Aquelas cujas histórias ecoam até hoje. E quando a gente fala em história, a profundidade aqui é absurda. Estamos falando de milênios. Civilizações como o Egito Antigo, o Reino de Kush, o Império de Axum, elas não foram só centros de poder e de inovação, não. Elas viraram fontes inesgotáveis de inspiração para cineastas, capturando a imaginação do público com suas arquiteturas grandiosas e histórias de faraós e rainhas. E claro, Hollywood percebeu isso bem cedo. Produções clássicas, como Cleópatra, lá de 1963, beberam direto dessas fontes históricas. O ponto é que, muitas vezes, essas histórias eram contadas através de uma lente ocidental que acabava romantizando ou adaptando as narrativas. No caso de Cleópatra, por exemplo, a política super complexa do Egito daquela época vira quase um drama romântico. Isso mostra como Hollywood, muitas vezes, priorizava o espetáculo e não tanto a precisão histórica. Mas essa influência não para nos épicos históricos, não. Ela chega até em animações que todo mundo ama, como Rei Leão. A inspiração está ali escancarada, nas paisagens vibrantes, na biodiversidade incrível do continente e até nos temas super antigos de liderança e comunidade, que lembram muito as estruturas sociais de povos africanos. Agora, vamos dar um salto no tempo direto para o período medieval. Aqui, a história se expande para muito além das pirâmides, focando em impérios poderosíssimos e nas histórias de resiliência que nasceram da colonização e depois da diáspora. E só para ter uma ideia do que a gente está falando, a pessoa considerada a mais rica de toda a história foi Mansa Musa, imperador do Império do Mali, lá no século XIV. A riqueza e a influência dele eram lendárias e mostram bem o poder e a sofisticação dos impérios africanos medievais. Eles eram verdadeiros centros globais de comércio e cultura. E olha, não era só sobre riqueza material, não. Cidades como Timbuktu eram verdadeiros faróis de conhecimento, com bibliotecas e universidades gigantes que atraíam estudiosos do mundo todo. Era um caldeirão intelectual onde as ideias floresciam muito antes da Renascença Europeia. Mas como essa herança toda sobreviveu e se transformou? A resposta está na resiliência. Através da migração forçada, a cultura africana se espalhou pelo mundo. E essa resistência cultural permitiu que as tradições fossem preservadas, dando origem a novas formas de arte, como o jazz e o blues. E isso, claro, influenciou profundamente o cinema, com histórias poderosíssimas como Raízes e Ray, que exploram todo esse legado. Certo. Agora vamos ver como essa influência aparece de um jeito ainda mais direto na cultura pop de hoje em dia, através da arte, da música e do design que a gente vê nos filmes. Essa citação aqui amarra tudo que a gente viu de um jeito perfeito. A ideia da África medieval como um caldeirão de ideias é a chave para a gente entender como essa influência não ficou presa no passado, mas continuou evoluindo, se misturando e criando coisas novas. E talvez o maior exemplo moderno disso seja, sem dúvida, o filme Pantera Negra. Wakanda não foi uma invenção tirada do nada, sabe? Foi uma celebração, uma reimaginação de séculos de herança cultural africana. E a profundidade dessa inspiração é uma coisa de louco. Desde a estética do afrofuturismo, que é um movimento que mistura ficção científica com a cultura africana, até a arte inspirada na antiga civilização de Ifé, da arquitetura que lembra o Grande Zimbábue e a trilha sonora que pulsa com o Afrobeat de Fela Kuti, cada detalhe foi pesquisado e construído a partir de elementos culturais reais de todo o continente. E isso tudo nos leva para a parte final, que talvez seja a mais empolgante desta análise. Depois de influenciar Hollywood por tanto tempo, agora é o cinema do próprio continente africano que está explodindo, contando suas próprias histórias com seus próprios termos. O epicentro desse movimento todo é a Nigéria, com uma indústria tão gigante, tão prolífica, que ganhou um nome próprio, Nollywood. É um verdadeiro fenômeno global que está redefinindo o que significa ser uma potência no cinema. E a escala é impressionante, sério.
Em termos de volume de filmes, Nollywood muitas vezes produz mais longas por ano do que Hollywood. É uma indústria gigantesca e o alcance dela está ficando cada vez mais global. E o mundo, claro, está prestando atenção. As plataformas de streaming globais estão investindo pesado, trazendo essas histórias diversas para todo mundo. Séries como a sul-africana Queen Sono nos dão uma espiã internacional que navega pela política, enquanto Blood and Water explora o drama adolescente numa escola de elite. Esses são só alguns exemplos de como uma nova geração de contadores de histórias está explorando a identidade africana de hoje de maneiras super complexas e empolgantes. Então a gente termina com uma pergunta que fica para o futuro. A influência africana sempre esteve lá, desde as areias do Egito Antigo até as ruas de Wakanda. Mas agora, com as próprias vozes do continente assumindo o palco principal, a verdadeira questão é: qual vai ser a próxima grande história que o mundo vai ouvir? Vale muito a pena ficar de olho, porque o futuro do cinema está sendo filmado.